De Éfeso, Paulo escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. E agora está saindo de Éfeso para ir para Jerusalém, porque conforme Gálatas 2:10, ele tinha assumido um compromisso de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Conforme Atos 18:2, quando na época de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma e muita gente estava passando necessidades, e Paulo está levando uma oferta para os crentes judeus, colhido das igrejas gentílicas. E quando ele chega na Macedônia, nessa viagem ele para escrever a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E ele pede oração à igreja de Roma pela viagem que faria, para que ele não fosse morto no caminho pelos rebeldes, e para que a igreja recebesse bem a oferta que ele estava levando. E você pergunta, mas como assim? Você já fez alguma oração assim? Pedir oração para que alguém receba um presente que você quer oferecer? Por que Paulo está pedindo oração? Sabem por quê? Porque Paulo não estava interessado apenas em assistir materialmente a igreja pobre da Judéia, ele estava interessado em costurar a unidade espiritual da igreja, porque ainda muitos crentes judeus tinham reservas com os crentes gentios. E diz a Bíblia que ele se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto e diz para eles: olha, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca naquele navio, depois de viagens regionais, chega em Cesareia. Ágabo, o profeta de Jerusalém, prende-o com um cinto e diz: você vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demover, ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele vai e é preso, é acusado, tramam contra ele, 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega o comandante, e Paulo é trasladado naquela noite para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina. E ele fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Na transição de governo, de Félix para Festo, o governador está prestes a entregar Paulo nas mãos do Sinédrio, e o Sinédrio tentava cooptar o governador para matar Paulo na estrada. Paulo percebeu a trama e diz: eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. O governador diz: para César você quer ir, para César você irá. Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, era a vontade de Paulo ir para Roma. No dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas dentro daquele navio, 14 dias sem saber se era dia ou noite, o desespero, o pânico, o medo. Um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, a carga se perde toda, mas eles chegam salvos na ilha de Malta, e os bárbaros malteses os acolhem com urbanidade, fazendo uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quer manter a fogueira acesa é Paulo, e ele vai pegar um punhado de gravetos para jogar no fogo, e quando ele joga o punhado de gravetos no fogo, uma víbora sai do fogo e prende a mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. E quando os malteses viram a cena, gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Saulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Quando você pensa que a sua vida está à deriva, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade, Deus está no controle, e Ele está trabalhando a seu favor, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Você que ama Deus. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele foi curado. Os demais enfermos vieram, e Paulo orou por eles foram curados. E depois dos 3 meses de rigoroso inverno, enviaram Paulo para Roma. E ele chega em Roma, não talvez como sonhara chegar, chega preso, algemado. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses 1:12 o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram
tenhas contribuído para o progresso do Evangelho. Se você pergunta, que coisas, Paulo, aconteceram para você? Talvez eu poderia fazer um resumo para nós. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo, este homem não tem medo de sexta-feira 13, este homem não tem medo de olho gordo, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Jerusalém. Diz a Bíblia que a igreja foi mais encorajada a pregar. Aliás, Ray Stedman disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que um dos melhores métodos e mais eficazes métodos de levar a igreja ao crescimento, eu pessoalmente não gosto dele, é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, a igreja se levantará. Diz Paulo, porque ele estava preso, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda particular do imperador, era a guarda de elite do império, gente que trafegava pelos corredores do palácio, gente que tinha influência política no império. E durante 3 turnos por dia, um soldado era algemado a pau durante 2 anos. E o que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e os demais membros do palácio. Por isso ele escreve Filipenses 4:22, de Roma, a igreja de Filipos: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia de uma coisa, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque havia colocado lá dentro do palácio o maior missionário da igreja e colocado diante dele o seu público. Quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja, só podem promover a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Ele começou a escrever cartas. Carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Já parou para pensar nisso? Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos estas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que as coisas estão difíceis demais ou complicadas demais, a mão da providência de Deus está agindo. Como disse William Cowper, por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Desta primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu para sair, e saiu de fato. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Não há aposentadoria no reino de Deus.